útil. Eles que implantaram o projeto da reforma do ensino médio, da reforma, querem aprovar a reforma da Previdência, mas da reforma trabalhista. Esses projetos não foram implantados essencialmente pelo Bolsonaro. Então é verdade que a gente tem que mobilizar todo mundo para derrotar o Bolsonaro. Mas é preciso dizer, não basta derrotar o Bolsonaro. Os outros não são mal menor coisa nenhuma. Foi o desgoverno, tanto do PSDB, do PMDB, quanto do PT, que criaram uma situação de caos social no país, sem perspectiva para a classe trabalhadora, e que permitiram que surgissem projetos bizarros como o do Bolsonaro. Agora, é verdade que se você votar no Ciro, com a Cátia Abreu dizendo que quer armar os fazendeiros contra os invasores, você está se diferenciando muito do que propõe o Bolsonaro? É uma perspectiva ilusória. Então, eu passei meu tempo aqui, desculpa a desorganização, porque eu cheguei meio correndo e estava meio difícil de organizar as ideias aqui, mas a gente abre para o debate depois. Obrigada pela atenção, tá? Obrigado, Flávio. O companheiro Daniel do pessoal precisa ir embora, como ele tinha falado. A mesa vai passar a palavra para ele só para se despedir e explicar, tudo bem? Bom, gente, mais uma vez eu peço desculpas, né? Eu, de fato, 11 horas preciso sair. Queria agradecer a oportunidade de fazer o debate aqui, dizer que nós, de fato, temos esse compromisso agora de construir um programa econômico que começa com um programa que foi apresentado pelo Boulos e pela Guajajara e que nós vamos avançar na perspectiva da construção dos setoriais de educação, ciência e tecnologia. Esse é um compromisso que nós temos porque as críticas que são feitas ao pessoal em relação às questões programáticas, a gente reconhece que precisa, de fato, aperfeiçoar. Então, a gente não tem nenhum problema de reconhecer que, nesse momento, a gente está no processo de formulação partidária e dizer que a gente está muito orgulhoso desse ponto de partida que nós demos para as eleições de 2018, inclusive fazendo com que o partido fosse um partido mais amplo do que o seu quadro anterior a 2018. Então, nós tivemos várias filiações, são filiações de setores importantes da sociedade, e é nesse caminho que a gente acredita que vai conseguir construir uma alternativa efetiva para o povo brasileiro, a partir do povo brasileiro. A Luiza Erundina, que na minha opinião é a maior figura pública do nosso partido, ela costuma dizer que a esquerda, quando a gente conseguiu manter o Paulo Freire patrono da educação brasileira, eu coordenava junto com ela o coletivo Paulo Freire por uma educação democrática. E aí ela me chamou para conversar e ela falou, olha, a esquerda costuma dizer e costuma falar sobre o povo, mas a esquerda não se reconhece como povo e não reconhece a construção do povo. Esse é o caminho que o pessoal pretende trilhar, essa é a tarefa que a gente vai se colocar, não só para as eleições de 2018, não só para as eleições de 2020, não só para as eleições de 2022, mas principalmente para esse processo político que representa a pior crise política, econômica e social da sociedade brasileira. Não subestimem o fato de que o Bolsonaro está com tantas intenções de voto. Quem faz campanha na periferia, eu sou de Pirituba, Jaraguá, trabalho cotidianamente no Capão Redondo, Jardim Ângelo e Jardim São Luís. Não subestimem a forma como esse pensamento de ultra-direita, ultraconservador tem penetrado e também, pasmem, o pensamento ultraliberal que é representado pelo Partido Novo, que muita gente desconsidera o Partido Novo, mas ele já se apresenta com 3,5% das intenções de voto para a presidência da República, sem tempo de TV, mas com um recurso absurdo para participar das eleições. O Almoedo deposita todo dia no Facebook R$46 mil para fazer a campanha dele de redes sociais. E coloca R$10 mil para cada candidato a deputado estadual e deputado federal que ele apoia em São Paulo, por dia. E se vocês forem olhar as propostas, são todas privatistas e representam um risco enorme para a sociedade brasileira. Então, o pessoal vai enfrentar essa situação, vai enfrentar com coragem e vai enfrentar, como eu disse aqui, no espírito que a Luiza Erundina tem orientado o nosso partido, que a gente considera que é o espírito correto. Não é para se falar de povo, é para se assumir como povo e construir junto com o povo brasileiro. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Peço mil desculpas, mas a minha agenda estava para 9 às 11, né, que era um informe de que seria o debate, acabou um pouco atrasado, não estou de forma alguma fazendo uma crítica, mas isso impossibilitou que eu ficasse até o final. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui no Sintusp e estar aqui com vocês.
pede desculpa lá atrás também. Desculpa, Bom, dando continuidade então, gente, só antes uma questão organizativa. Tudo bem a gente ter como teto para essa atividade meio-dia? A gente parar para o almoço e voltar para o serviço da tarde? Tem almoço no Centusp de hoje. Tem almoço no Centusp. Lembrando que hoje a gente vai servir almoço aqui no Centusp para ajudar a entidade a passar pela treta financeira que está passando, que está bravo. Quem puder ficar para almoçar com a gente vai ser R$20 o almoço aqui, R$4 o refrigerante, aceita cartão, então fiquem, vamos almoçar e nos ajudam. Dando continuidade então, a gente vai abrir para as inscrições do plenário agora, lembrando que são falas de 4 minutos, tá bom? Acho que 3? Pode ser 3 minutos? Para ter mais fala? 4 é melhor. 4 é melhor. Deixa 4, a mesa vai controlando as inscrições, quando vê que não vai dar, a gente encerra as inscrições, tudo bem? Primeiro inscrito é o Alexandre Paiol, então, quem quiser se inscrever, levanta o braço, tá? 4 minutos, avisa com 2. Acho que eu não preciso falar microfone. A primeira coisa, eu queria pedir desculpas, pelo menos da nossa posição não estar representada na mesa. É uma posição defendida pelo companheiro Magno e muitos outros companheiros, inclusive a gente estava convidando a companheira Helena, do movimento popular, está defendendo a posição nossa, que é a questão do boicote às eleições. A primeira questão é muito rápida, eu não divirjo da maioria das avaliações de conjuntura que os companheiros colocaram. Nós realmente enfrentamos uma crise muito aprofundada hoje, uma crise que não em essência, mas que nós visualizamos imediatamente. Ela vem desde os governos anteriores, Fernando Henrique, antes, que não muda o quadro. Efetivamente, a cada etapa que se rompe isso com as eleições, não se muda efetivamente a forma de exploração que o capital exerce sobre os trabalhadores. Sim, é verdade. Eu não vou retroagir muito, em 3, 4 minutos a gente não traz mais. Mas eu vou dizer por que nós visualizamos que nós estamos numa conjuntura do mais do mesmo. E que a gente não pode, de forma alguma, apagar os olhos e dizer claramente para todas as pessoas que essas eleições existem uma qualidade de intervenção da classe trabalhadora, quando não é verdade. Há muito da nossa opção, das nossas visões de estrutura, se aproxima muito aos companheiros do PSTU, aos companheiros que dizem que essas eleições absolutamente não contemplam em nada os trabalhadores. É por isso mesmo que nós falamos o seguinte: nós ainda estamos analisando de que existe um momento ainda de exercer, de conversar, de dialogar com os trabalhadores sobre as ilusões. Companheiros, elas não existem mais. A classe trabalhadora precisa sim de uma direção, precisa sim de exercer a sua vontade concreta do poder. Sabe, a exploração está colocada. Por um exemplo, vamos colocar agora um outro candidato que não está sentado aqui. Novamente traz a mesma perspectiva de eleição. Novamente traz o quê? A disputa, governos em disputa. Novamente traz essas ilusões. Os companheiros da esquerda novamente não trazem na sua envergadura a questão da revolução, a questão do socialismo. Gerações e gerações de combatentes, de trabalhadores, de movimentos
estão se perdendo efetivamente neste jogo. Existe sim, quando a gente fala, por exemplo, o companheiro Daniel fala que nos rincões da periferia, dos movimentos, existem as ilusões ainda nestas eleições, quando a gente vê alguns trabalhadores, operários, efetivos operários, falando que contra aquele absurdo do governo Lula, vou voltar no Bolsonaro porque não quero mais ver. É isso, companheiro. Até quando que a gente vai deixar de olhar para movimento social, para a classe trabalhadora e dizer o seguinte: não é as instituições burguesas, não é as instituições colocadas, e sim o movimento de liberdade, o movimento é efetivo nas ruas. Isso é contra qualquer instituição. Então, por isso a gente se posiciona contra, efetivamente, as eleições pelo boicote. Valeu, Alexandre. Bruno Gilda. Bom dia a todas as companheiras, companheiros. Na verdade, não está representada na mesa, não tem ninguém na mesa defendendo o que é uma posição que, em grande medida, é talvez a posição contra a qual, no cotidiano, mais a gente tem que discutir, no sentido de dialogar, que é a ilusão de que no Ciro ou Haddad, ou seja, como for, algum mal menor, nós precisamos apostar para nos salvar. E é muito importante, para não cair nesse erro do mal menor, se perguntar sobre como a gente chegou até aqui. E a gente chegou até aqui em grande medida por responsabilidade do PT, tanto do ponto de vista de como governou, começou a implementar o ajuste, dessa forma desmoralizou os trabalhadores, a sua base social, da forma como se aliou com a direita e do papel que cumpriu na direção das organizações de trabalhadores, burocracia sindical da CUT, do PCdoB, desarmando e traindo a organização dos trabalhadores, em particular, naquele momento, a greve geral, na véspera da aprovação da reforma trabalhista, e como tudo isso desmoraliza a classe trabalhadora e abre espaço para que a direita, com a qual esse mesmo mal menor se aliou e a serviço da qual governou, possa estar avançando. Agora, ainda que essa seja uma discussão mais clara e mais presente no cotidiano, e que tenha sido criminoso o papel que a burocracia sindical cumpriu, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que nós estaríamos ainda pior se tivesse peso. Seria uma desgraça no movimento operário, na juventude, uma posição que diz que nós deveríamos ter nos aliado com o MBL, o Vem Pra Rua, a Fiesp, o Alckmin, que inclusive não são garotos estúpidos, espinhentos, que não têm nenhuma militância ou estrutura partidária. Tem uma estrutura gigante dos grandes partidos burgueses desse país e de grandes empresários do capital imperialista bancando esses garotos estúpidos para estarem avançando. Não porque a esquerda se recusou a defender junto o golpe, mas porque a burguesia achou que era boa uma cara jovem para poder fazer isso. As candidaturas que nós do MRT estamos apresentando, aqui em São Paulo, do companheiro Pablito para deputado estadual, da companheira Diana para deputada federal, do ABC a companheira Maíra, tem centro no programa do não pagamento da dívida pública pelo saque que representa para o país em relação aos trabalhadores, para alertar sobre a necessidade de a gente construir uma alternativa independente da organização dos trabalhadores da juventude para enfrentar os golpes que virão, e de como, inclusive, a saída para os nossos problemas não vai vir, a não ser por um governo dos trabalhadores de ruptura com o capitalismo. Mas, companheiros e companheiras, não adianta absolutamente nada falar de dívida pública, de organização dos trabalhadores, de revolução, de socialismo, da tomada do poder, apoiando o golpe institucional, apoiando e chamando a se aliar com essa direita, que veja só aonde nos trouxe, e pior ainda agora, porque agora não é apoiar, se aliar ou se calar os vários matizes e graus de apoio, complacência ou reivindicação
dessa direita, quando ela era o MBL, ela era o Vem Pra Rua, ela era a Fiesp, ela era o Pato, ela era tudo isso. Agora ela são as sistemáticas decisões da toga, do judiciário, do STF, do TSE, violando de forma cada vez mais explícita qualquer garantia de direito democrático do povo de decidir em quem votar, e é cada vez mais a politização dos militares, e a cada semana os generais e o chefe de todas as Forças Armadas saindo nos jornais para dizer que a possibilidade de que o judiciário acate uma liminar da ONU, dizendo que tem que se garantir o direito do candidato com maior intenção de voto no país se candidatar, é uma ameaça à soberania que preocupa e que nós, Forças Armadas, não podemos impedir, não podemos permitir. É um grau de intervenção das Forças Armadas e do Exército na política, junto com o Judiciário, que é escandaloso. E é isso que companheiros aqui estão dizendo que tem que se fortalecer. Estão dizendo que hajam mais, que hajam rápido e que pelas mãos desses saia o Lula, o PT e o mal menor. Aí realmente, companheiros, não pode ser, e essa posição só pode levar os trabalhadores para um buraco ainda mais fundo do que o PT já tem levado. Gente, eu proponho de encerrar as inscrições das falas na próxima fala. Agora a gente tem 5 inscritos ainda. O próximo é o companheiro. Faz 2 blocos. Todo mundo consegue me escutar, não? Sim, aí no fundo. Bom dia a todos. Meu nome é Silvana Pordelini. Eu sou filha da USP, fiz graduação, pós-graduação aqui. Sou funcionária pública, sou servidora do HU há 22 anos e sou candidata a deputada estadual em São Paulo pela Rede Sustentabilidade. Eu fui convidada por colegas meus do HU que aqui estão, Jorge, Janete, Márcio, Rosana também, que faz parte já há muito tempo, que é daqui do sindicato. E eu, assim, escutando as falas todas de vocês, tem um problema que eu vejo que eu não diria que é muito maior, mas que eu acho que ele antecede toda essa problemática que foi colocada aqui, que é a questão do financiamento das campanhas, que o Daniel, candidato a senador, falou e lembrou muito bem. Eu acho que essa indecência que a gente vive nesse país em relação a esse financiamento escandaloso das campanhas e totalmente desigual, porque não são todos os partidos que conseguem a verba, o acesso dos partidos é completamente diferente, é muito desigual. Então começa por aí essa desigualdade, na minha opinião. E acho também, Flávia, que se você me permite, achei que a sua fala foi muito pessimista. Não é? Eu acho que existe sim uma realidade, que é bastante grave do país, mas eu acho assim que a partir do momento que a gente se coloca como candidato, a gente tem que visualizar que pode ser, ou então a gente não sai candidato, não é? Eu acho que a gente precisa acreditar que as coisas podem mudar. E eu entrei na política justamente porque eu acredito ainda na prática da ética, na prática da democracia participativa, que eu acho que é fundamental, eu acho que é isso que a gente precisa fortalecer no nosso país, porque eu acho que não adianta a gente ficar falando para as pessoas que precisa participar, que precisa ter os movimentos sociais, que precisa ir para a rua, precisa sim, só que nada disso pode acontecer isoladamente. E eu acho que a gente precisa, enquanto parlamentares, enquanto pessoas que se dispõem a encarar um desafio de uma candidatura, acreditar e fazer, mais do que isso, fazer acontecer as coisas de forma que a população consiga, de fato, praticar a cidadania participativa. Então, uma das nossas propostas está justamente voltada para a democracia participativa, de forma a disponibilizar plataformas que as pessoas, de fato, vejam como que eu posso participar. E não só a população tem que participar, todo mundo sabe disso. Mas disponibilizar formas, meios de participação. Acho que a gente precisa estar muito mais unido e organizado nesse sentido. Tá bem? Eu, como funcionário do hospital universitário, também levo uma proposta de revitalização dos hospitais universitários, porque não é só no estado de São Paulo que a situação está muito grave.
né? A nível nacional, os hospitais federais estão sendo sucateados. Ali estão já há anos, há 10 anos, que vem uma empresa assumindo a administração e que está fazendo muito mal isso, né? Administrando muito mal. Isso está assim nos olhos de todos os brasileiros e a gente não consegue fazer nada. Então isso precisa mudar também. E também outra proposta nossa está voltada para a área da primeira infância, né? Que é a atuação nossa forte do Hospital Universitário e fazer com que haja um trabalho com todos os municípios. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo e nem 20% deles implantou um plano municipal pela primeira infância. Isso é escandaloso, né? Porque se refere ao futuro do nosso país. Tá bem? Então é isso que eu queria colocar. Muito obrigada, prazer estar aqui. Agora o Assad, depois o João. Não precisa. Gente, eu acho muito bacana a gente estar aqui, né, um debate dentro da Universidade de São Paulo. Foi mal aí. Acho que eu aprendi a falar baixo. Acho muito bacana a gente estar aqui discutindo isso tudo, né, bicho? Aqui todo mundo tem um cérebro bem musculoso, né, velho? Com relação à política aí. A gente fortalece isso dentro da FELESH com os nossos representantes. Sempre digo isso porque, de fato, dentro da FELESH a gente tem uma galera que ajuda a gente lá na musculação. Então, mas uma coisa que me preocupa, bicho, porra, a gente sai daqui dos muros, velho, e não precisa nada, é só você atravessar a rua. Ali na Drogazil, você vai conversar com alguém sobre política, você passa a ser um cara chato. Porque isso tudo que a gente está discutindo aqui não chega para os caras. E uma coisa que me incomoda, e aí eu não sei falar, eu sou um cara muito ingênuo, enfim, mas uma coisa que me preocupa deixa eu buscar aqui minha anotaçãozinha. Como a classe trabalhadora, uma pergunta para todo mundo que está aqui na mesa, né, e para quem quiser falar sobre isso também. Como a classe trabalhadora se articula se a esquerda é desarticulada? E por que a esquerda, vendo que a direita começou a se comer, está rolando uma antropofagia já entre eles, a gente vê aí o Mourão já querendo atropelar o Bolsonaro, não se articula em uma única candidatura, né, que seja, pelo menos, a gente vê claramente que existe um eixo que converge, pelo menos para a galera que é mais à esquerda mesmo, né, que é a questão do não pagamento da dívida externa, se vai haver a verificação das contas ou não, já são outros 500, enfim. A Argentina deixa de pagar e que se dane. A gente que tem que fazer algo mais para justificar. O argumento da companheira é bacana, porque a gente tem que botar o dedo na ferida, que é apontar os banqueiros e tal. Mas uma coisa que me preocupa é isso. Como que a gente educa o pessoal lá fora? Como que a gente articula o trabalhador para a gente convergir para um único lugar, se a porra da esquerda é toda completamente desarticulada por causa de vírgulas? A gente vê aqui, cara, no discurso de todos vocês. Porque um fala isso, porque um defende o golpe, o outro acha que não foi golpe. A gente precisa convergir para um único lugar. É a tomada do poder? É a tomada do poder, é claro. Sem o poder ninguém faz nada. E a gente, dentro da estrutura do poder, está sendo engolido. Né? E passa por ridículo. Né? Passa como se nós fôssemos um bando de vagabundos comunistas, como se todo mundo aqui fosse comunista. Todo mundo que é de esquerda agora nesse país é comunista. Que merece apanhar, que defende o aborto. Cara, o que é isso, gente? A gente precisa convergir para o mesmo lugar. Como isso vai ser feito? Né? Porque a direita se articula para dominar, para ganhar o poder. Depois eles se matam. E já começaram a se matar antes de pegar o poder. Né? Só para concluir. Eles se articulam para ganhar o poder e depois eles se comem vivos. Cara, se a esquerda tivesse, se eu fosse um cara que participasse ativamente da esquerda, eu proporia isso. Vamos convergir para um único lugar e depois a gente se come. Mas a gente tem o poder na mão e tira esses caras das vistas. E claro, eu acredito, tenho certeza absoluta de que a esquerda é inteligente. É muito mais inteligente do que a direita. Apesar de que eles fazem movimentos incríveis para tomar o poder. Mas a esquerda é inteligente. E ela é visionária. Então há, claro, pontos de divergência que podem ser discutidos depois.
Né? Enfim, é isso que eu queria entender, como que a esquerda se articula para articular o povo. Carol, depois do Brandão. Bom dia, pessoal. Todo mundo sabe, eu sou militante da Transição Socialista, né, portanto defendo a candidatura, né, do nosso camarada Rafael Padial, que está presente na mesa. Eu queria responder um pouco o Gilda, né, que, como sempre, né, acho que a gente já debateu várias vezes esses temas aqui no CDB, né, no Nenhuma Novidade, essas nossas divergências, e deturpou, né, bastante vezes uma caricatura, né, das nossas posições aqui. Acho que assim, primeiro todo mundo concorda que a gente vive uma crise de regimes, foi bem presente, né, em diversas falas, né, que é um momento excepcional, né, que os revolucionários, né, inclusive atuando na eleição, né, parte da mesa defende isso, atuando na eleição, devem aproveitar esse momento, né, do descrédito das instituições, né, para ganhar espaço e fortalecer a organização dos trabalhadores, né, os seus organismos, né, de luta, os partidos, né, dos trabalhadores e os sindicatos. E todo mundo concorda que para se defender de toda a ofensiva que vem, desde o Lula, da Dilma, agora com o Temer sim também, é preciso fortalecer, né, essas organizações. E o Pablito disse que tem um divisor de águas na esquerda em relação ao impeachment e depois a prisão do Lula, né, que a gente defende sim, defendeu sim o impeachment e defendeu também a prisão do Lula, né, no sentido, né, de combater o PT, e não só o PT, todos os partidos burgueses, né, que também são corruptos, né, também atacam os trabalhadores. E é verdade, tem uma divisão grande na esquerda. E hoje a gente está vendo nos debates presidenciais, né, o que significou esse caminho de denúncia do golpe. Porque na verdade o pessoal denunciou pouco, né, o suposto golpe, defendeu pouco Lula. Defendeu muito Lula. Estava lá do lado do Lula. Tentou se construir, né, a sua candidatura do Boulos junto com Lula. E qual que é o resultado disso? Está perdendo completamente espaço para os votos úteis no Haddad. Né? Quem se convenceu do discurso, né, de que houve um golpe, de que a prisão do Lula é um aprofundamento do golpe e que isso piora a situação da classe trabalhadora, né, está se isolando cada vez mais, perdendo espaço para os mesmos de sempre. Para o PT, agora para o Ciro também, que se apresenta como uma alternativa de esquerda. Né? Então, assim, no sentido de fortalecer a esquerda socialista, fortalecer as nossas organizações, né, está demonstrado aí também no cenário eleitoral, né, o que significou esse posicionamento, da nossa opinião, de adaptação ao petismo, de adaptação a esse caminho já há décadas traidor da classe trabalhadora, né, de depositar as expectativas nas eleições, enfim, toda a traição que o PT cumpriu, que a gente já discutiu bastante aqui no Sintusp também. Né? Então, e a esse respeito, né, as candidaturas a presidente, né, a esquerda assumindo, né, das eleições, o Boulos com espaço na mídia, né, com um grande aparato de campanha também, embora menor que os candidatos burgueses, evidentemente, né, sumiu, né, por conta da sua linha política diante de outras candidaturas burguesas, né, sobretudo do Ciro e do Haddad. Né, e não consegue, né, fazer frente, né, à ameaça que é o Bolsonaro nas eleições. A esse respeito, né, daí gostaria de questionar os companheiros do MRT também. Né, defendem que é importante a gente intervir nas eleições. Estão lançando candidatos. No entanto, até agora, há 20 dias das eleições, não tem posição a respeito das eleições presidenciais. Né? Não formularam, não apresentam para os trabalhadores, né, como defendem que deve se apresentar, né, o que se deve fazer em relação às eleições presidenciais. Vai votar nulo? É legítimo. Né? Tem uma perspectiva, né, de boicote às eleições aqui na mesa também. Vai votar um voto crítico no Boulos, porque ele representa essa ala esquerda que lutou contra o golpe, defendeu o Lula, etc. Né? Qual que é a posição dos companheiros agora? Acho que o fato deles, há 20 dias das eleições, não terem posição a respeito das eleições presidenciais até agora, inclusive demonstra, né, o buraco em que os companheiros enfiaram, né, com essa linha política. É isso. Brandão, eu já? Ó, pessoal, precisa sentar porque todo tiozinho já aí ficou pesado. E aí, tiozinho, senta aí. Enche o saco que você tá mais novo que eu, não é menos pesado. Com o pé na corda e outro na casca de banana também, tá falando muito aí. Pessoal, a questão é a seguinte, ó.
a ideia de aqui que não participamos de eleições está esgotada, etc., que o Lênin